Ministros afirmam que vítimas pelo rompimento de barragens vão receber apoio financeiro. Leilão de usinas hidrelétricas vai gerar cerca de 17 bilhões para o governo. Olá, boa tarde. Voltada para o apoio às mulheres em situação de violência, a Central de Atendimento à Mulher Disque 180 já atendeu 4 milhões de pessoas desde sua criação, em 2005. Um serviço feito para mulheres e por mulheres. O Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, que está fazendo 10 anos, tem nos seus mais de 200 postos de trabalho apenas pessoas do sexo feminino. A identidade das funcionárias é protegida por questões de segurança. O trabalho delas começa na triagem. Eu filtro as ligações, na verdade, e encaminho elas para o 190, se for um atendimento de emergência, 192, que às vezes a violência aconteceu ali naquele momento, ela está em situação de risco. E se não, se ela estiver em situação de segurança, a gente encaminha para a especialista. A especialista orienta e também ouve. Ouvir relatos de agressão, aliás, faz parte do cotidiano das atendentes. Dos mais de 4 milhões e 700 mil atendimentos realizados nos 10 anos de existência do Ligue 180, cerca de 550 mil foram denúncias de violência. Muitas mulheres nos procuram também para desabafar, para compartilhar daquilo que estão vivendo, passando, e encontram nas atendentes um ombro amigo, encontram uma forma acolhedora. O Ligue 180 é apenas a porta de entrada para ajudar a vítima a sair da situação de violência. As denúncias são encaminhadas para locais como esse, a Delegacia de Atendimento à Mulher e também ao Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos da rede de enfrentamento à violência contra a população feminina. E a Central de Atendimento à Mulher vem sendo cada vez mais procurada. De janeiro a outubro deste ano, o total de atendimentos foi 56% maior que os registrados no mesmo período do ano passado. Em relação a 2014, as denúncias de casos de cárcere privado cresceram 300%. Cresceram também as denúncias de tráfico de pessoas e estupro. Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas, para que possam denunciar, para que possam pedir orientações, receber encaminhamentos em casos de violência. E por que as mulheres estão telefonando mais? Estão acreditando no 180 como um instrumento de política pública eficiente. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser anônima. De acordo com o monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros, entre 2008 e 2011, o desmatamento do Cerrado caiu 58%. Os dados divulgados hoje sobre a situação do Cerrado em 2011 revelam uma queda no desmatamento nesse bioma da ordem de 58% entre 2008 e 2011, o que está dentro da meta de reduzir em 40% o desmatamento no Cerrado até 2020. Em 2011, foram desmatados cerca de 7.200 quilômetros quadrados na região. O Cerrado é o segundo maior sistema ambiental do país, ocupa uma área de mais de 20% do território brasileiro e cobre vários estados do país e aqui o Distrito Federal. É considerado uma espécie de savana, que tem boa parte da vegetação assim, mais rasteira, mais dispersa e que às vezes também é lembrado por árvores com essa aparência meio retorcida. O Cerrado tem uma riqueza biológica muito grande, uma diversidade enorme de animais e de plantas, e também é onde estão importantes nascentes de grandes rios brasileiros. Mas embora seja considerado um dos biomas mais afetados pela ação do homem, um estudo inédito divulgado hoje revela que cerca de 55% dessa área está preservada.
A primeira edição do estudo TerraClass, com base em 2013, inaugurou uma nova forma de medição dos dados que vai ser usada a partir de agora, com tecnologia mais moderna, que usa imagens de satélite e geoprocessamento e permite levantar informações também sobre o uso do solo desmatado. Segundo o levantamento, cerca de 29% da área do Cerrado é ocupada por pastagens e outros 8,5% pela agricultura. A boa notícia é que nós temos, muitas pessoas achavam que tinha menos cerrado. Nós temos mais cerrado de vegetação nativa preservada. A ministra do Meio Ambiente assinou hoje uma portaria que cria um grupo de trabalho e estabelece as etapas para a implantação dessas ações. Nós lançamos aqui o cronograma, o trabalho feito, que vai ser feito 2016, 2017, Cerrado e Mata Atlântica, 2017, 2018, os outros biomas. O INPE vai fazer isso. Tá? Junto também naquilo que couber a cooperação com a Embrapa, com cooperação nacional, recursos próprios e recursos internacionais, como do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, da cooperação com os alemães, cooperação com o Banco Mundial, cooperação inglesa, e que nós vamos trabalhar tudo aquilo que nós temos na Amazônia para o Cerrado e para os demais biomas. Vítimas do rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais, querem viver novas oportunidades. É o caso da cozinheira Sandra Quintão, que perdeu a casa e o local de trabalho. A coxinha da Dona Sandra era uma das mais conhecidas aqui da região de Mariana. O bar da Sandra, lá em Bento Rodrigues, que foi a região mais afetada pelo rompimento das barragens, todo mundo conhecia. Agora ela está tendo a oportunidade de recomeçar o negócio das coxinhas. Conta um pouco pra gente, Sandra, como é que surgiu essa oportunidade de recomeçar? Surgiu a partir do momento que o Toninho, aqui do hotel, falou para mim: Sandra, eu tenho uma cozinha. Aí eu fiquei com medo de ser a cozinha do restaurante, pensei assim, não vou estar incomodando. Mas quando eu descobri que era uma cozinha assim só para mim, eu falei, não, eu quero fazer sim. Aí precisava de um freezer. No primeiro dia que eu comecei a fazer as coxinhas, como eu não tinha o freezer ainda, eu servi 700 coxinhas para o hotel. O pessoal no almoço, o pessoal de Bento assim, nossa, estou matando a saudade das coxinhas. Aí que deu a ideia de ir numa amiga minha, na Bom Jesus, que me emprestou o freezer. Aí agora eu estou podendo colocar no freezer, as pessoas vêm me visitar, que conhecem as coxinhas de Bento, e todo mundo está levando. Está difícil para atender tanto pedido. Sandra, dá para ter já uma noção do que você perdeu lá em Bento? Já conseguiu contabilizar isso? Qual foi o tamanho da sua perda? Não deu ainda, muita coisa. Minha casa era um casarão de 20 cômodos, todos os cômodos tinham uma coisinha. A sala, a Bíblia da minha mãe, muita coisa. Meu bar, muita coisa, 3 freezer, 4 freezer. Não deu ainda, não. Você consegue, eu tô vendo que você está emocionada, mas você consegue contar pra gente como é que foi esse dia do rompimento da barragem? Assim, foi um dia normal, fiz minhas coxinhas para o final de semana, era uma quinta-feira, eu já adiantava minhas coisas para o final de semana e servi umas 40 refeições, que eu tinha o pessoal da empreiteira, da Samarco, tinha o pessoal também da região que ia almoçar. E olhando para fora, eu avistei a menina na moto avisando. Nessa hora eu só peguei a chave, pensei na chave do meu carro, que era o meio de eu sair correndo. Aí eu falei com minha irmã, Terezinha, a barragem estourou, vem cá, vamos embora. Ela tá assim, não, Sandra, aquilo ali é poeira, é normal a gente ter essas poeiras. Falei, não, Terezinha, eu acredito. Aí ela entrou para dentro. Aí que eu consegui, muita dificuldade, o alarme do meu carro, abri a porteira, cadeado, pus o meu carro para fora. Aí o pessoal já estava só saindo de suas casas. Veio uma senhora carregada, que ela tinha dificuldade para caminhar. Eu coloquei a pessoa que estava carregando ela dentro do meu carro, coloquei mais uma pessoa e achei um rapaz que dirigia. Falei, some com o meu carro, salva essas pessoas, porque eu não ia sem minha irmã. Minha irmã tinha sumido ali para dentro. Ela subiu na caminhonete do meu irmão e eu peguei, um amigo meu estava passando, eu abri a porta do carro dele, entrei, foi o tempo de subir o morro e a lama já estava comendo tudo, pegando tudo. Aí que chegou lá em cima, meu irmão tá assim, a nossa casa, Sandra, estava tudo boiando, acabado tudo. Foi muito, muito sofrido, muito, muito, muito.
E Sandra, qual que é a expectativa daqui para frente? A gente vê que as coxinhas já estão voltando a fazer sucesso, as pessoas já vêm aqui. E essa expectativa de recomeço? Agora é recomeçar, né? Recomeçar, que coragem, graças a Deus. Isso a lama não levou. A disposição para trabalho que eu sempre tive, que eu comecei lá o meu bar em 2000. Então, 15 anos de Bar da Sandra. Todo mundo chegava, Sandra, muito famosa. Então isso é um motivo para continuar. O pessoal gosta do tempero, da coxinha, dos doces. Então, é arrumar uma casinha e começar, e levar para a feira em Mariana, e construir tudo de novo. Tudo que eu batalhei nesses 15 anos, eu vou conseguir de novo, se Deus quiser. Ainda sobre a tragédia ambiental, ministros da Integração Nacional, Gilberto Ock, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falam sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para a recuperação do Rio Doce. E afirmam que as vítimas pelo desastre vão receber apoio financeiro. A tragédia ainda não acabou. Essas são palavras da ministra do Meio Ambiente para lembrar que a recuperação das famílias e das áreas degradadas pelo rompimento da barragem na cidade mineira de Mariana depende de ações de longo prazo. Se o acidente não está estabilizado, nós teremos que continuar monitorando os próximos 120 dias todas as condições do rio, e da foz, e do estuário, e do mar. Quando a Presidente da República instituiu o Comitê de Monitoramento e Avaliação, está lá como prioridade, foi discutido com os governadores, um processo que nós vamos ouvir todos os atores, Comitê de Bacia, o Sebastião Salgado, todos os outros, que o governador do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade de Minas Gerais, pessoas que estão envolvidas com um programa de recuperação do doce. E a ministra anunciou que o período do defeso, que é a paralisação temporária da pesca, vai ser prorrogado na região afetada pelo desastre. Os pescadores que estão cadastrados, estão na base do governo, receberão agora, a partir do 1º de dezembro, o defeso, o pagamento referente ao seguro defeso em função do período de Piracema. Como também você sinaliza, isso vai até fevereiro. Depois de fevereiro, as atividades ainda devem estar interrompidas, tá? Porque, obviamente, em 4 meses, 3 meses, nós não teremos recuperação do rio. Durante a participação no programa Bom Dia Ministro, Gilberto Ock, da Integração Nacional, também reforçou que o abastecimento de água está sendo mantido. Hoje, eu posso lhe dizer que as 2 maiores cidades, elas conseguem voltar a captar com todos os testes. Quero dizer isso até para a população, que todos nós temos sido muito exigentes na análise da qualidade da água captada e tratada. Então ela é tratada e levada aos laboratórios das 2 companhias de saneamento, de laboratórios privados inclusive, para que a população tenha a segurança de receber esse abastecimento de água. O ministro anunciou ainda que as prefeituras de Colatina e Governador Valadares devem concluir até o fim dessa semana um levantamento das famílias prejudicadas, principalmente os ribeirinhos que dependem do rio para viver. A partir desse cadastro, a Samarco, responsável pela barragem, vai dar um apoio financeiro por meio de um cartão de débito para as pessoas atingidas. A empresa já concede um salário mínimo, ou seja, R$ 788, para cada chefe de família e 20% desse valor, R$ 157, para cada dependente dos moradores afetados na cidade de Mariana. O nosso objetivo é que até o final desta semana nós já tenhamos o cadastro de todas essas famílias que vivem ali do rio, que se sustentam dali ou do abastecimento da água do rio para o seu cultivo e a sua criação ou da sua pesca, para que a Samarco possa fazer o ressarcimento mensal de todas essas famílias enquanto perdurar o desastre ou enquanto ele não puder voltar a pescar no rio ou a utilizar a água do rio. O leilão de 29 usinas hidrelétricas, realizado em São Paulo, vai arrecadar cerca de 17 bilhões aos cofres públicos. As usinas leiloadas ficam nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. As instalações que estão em operação no país não tiveram as concessões renovadas e, por isso, foram relicitadas. Dessa vez, o leilão teve cobrança de outorga pelas usinas, uma espécie de bônus pago ao governo federal pelo direito de explorar a concessão.
Em troca do pagamento pela outorga, as empresas vencedoras podem vender livremente ao mercado uma parcela da energia produzida, enquanto o restante é vendido a preços mais baixos para as distribuidoras. O governo vai receber 17 bilhões de reais parcelados em 2 vezes. Uma parcela de 11 bilhões na assinatura do contrato, o que deve ocorrer em 30 de dezembro, e outra de 6 bilhões em junho de 2016. Esse dinheiro deve ajudar a fechar as contas do Tesouro Nacional neste ano. Ele tem um impacto positivo na macroeconomia do país, porque contribui para o ajuste fiscal. Ele tem um impacto na atratividade do setor, já falei sobre isso, já expliquei. E ele tem um impacto para o consumidor, porque quanto mais investimento, quanto mais robustez nós tivermos no setor e numa fonte tão importante como a hidrelétrica, responsável por 65% da capacidade instalada do país, o que nos garante um MDL tão diferenciado do Brasil em relação ao mundo. As 29 usinas foram concedidas pelo prazo de 30 anos e somam 6 mil megawatts de potência instalada. Para se ter uma ideia, com toda essa energia, daria para atender cerca de 35 milhões de residências no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, todas as empresas participantes tiveram que comprovar experiência de pelo menos 5 anos na operação comercial de uma usina hidrelétrica. A preocupação da ANEEL e do governo é que você não entre um aventureiro, uma pessoa que não tem a mínima experiência em operação de usina, e a gente tem um problema mais sério lá na frente que possa prejudicar os consumidores, possa prejudicar até a integridade física daquele empreendimento. E você vai ver a seguir. O governo apresenta plano de segurança para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E ainda, super desafio de tênis de mesa Rio 2016. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. O Jornal Metropolitano Rio vai para um rápido intervalo e volta já.